Chuck Berry fez do palco o seu templo e da guitarra a sua espada. Criou um estilo, moldou uma geração e redefiniu o que o mundo chamaria de rock and roll. Mas como se despede alguém que nunca aceitou parar? Como se encerra a trajetória de um homem que transformou os anos 50 em uma explosão de energia, ritmo e atitude? Seu último show não teve fogos de artifício, nem discursos emocionados, nem lágrimas públicas, nem uma multidão imensa. O adeus de Chuck Berry foi discreto, quase silencioso, como se o tempo apenas apagasse, aos poucos, as luzes de um palco sagrado que já tinha visto o melhor dele. Era 2014. Chuck tinha 87 anos. Sim, 87. E ainda assim, se apresentava regularmente em um pequeno clube em St. Louis chamado Blueberry Hill, um lugar modesto, aconchegante, sem glamour, mas com alma. Era ali, naquele palco baixo, que ele encontrava o que ainda fazia sentido para ele. A música ao vivo, o contato com o público, a guitarra que parecia a extensão do próprio corpo. O último show de Chuck Berry aconteceu ali, diante de um público que talvez nem soubesse que estava presenciando o fim de uma era. Não houve anúncio, não houve adeus. Apenas uma noite comum, ou aparentemente comum, com o velho Chuck subindo no palco, vestindo sua camisa brilhante, calçando sapatos lustrosos, segurando com carinho sua Gibson vermelha, sorrindo com aquele ar irônico, meio tímido, meio senhor de si. A banda estava lá. Os músicos mais jovens o acompanhavam com respeito, com atenção, como quem sabe que está ali com uma lenda viva, mesmo que o corpo já não acompanhasse a lenda. A performance era mais contida. Os dedos não corriam mais tão soltos pelas cordas. A voz já não cortava o ar como nos anos 60. Mas havia presença. Havia verdade. Havia um brilho nos olhos de quem sabia que aquilo era tudo o que restava, e que ainda assim, era tudo o que bastava. O show teve os clássicos. Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, My Bellini. O público vibrava, alguns dançavam, outros apenas observavam, como quem assiste algo histórico, sem entender exatamente o peso daquilo. Chuck contava piadas entre uma música e outra, como sempre fez. Brincava com os músicos, dançava com os pés, mesmo com o corpo mais lento. A energia já não vinha do movimento, mas da alma. Era como se o espírito do rock, aquele que ele mesmo ajudou a criar, ainda estivesse ali pulsando, mesmo que o corpo já estivesse se retirando aos poucos. Naquela noite, não houve a famosa dança do pato. Mas houve emoção, houve entrega, houve dignidade. Porque não era preciso provar mais nada. Chuck Berry não precisava mais mostrar que era grande. Ele apenas era. E ali, naquele palco pequeno, naquele clube em St. Louis, ele fez o que fazia desde a juventude. Tocou. Com paixão, com respeito, com alegria. A plateia o aplaudiu de pé. Não por ser um show tecnicamente perfeito, mas por ser verdadeiro, por ser histórico, por ser o último. Sem que ninguém soubesse, ele se despedia do palco para sempre. Pouco tempo depois, problemas de saúde o afastariam de vez da vida pública. A idade cobrava seu preço. A memória falhava. O corpo pedia descanso, mas a mente, ainda viva, ainda inquieta, ainda ligada ao som, guardava um último segredo. Um álbum inédito, chamado simplesmente de Chuck. Anunciado em 2016, no seu aniversário de 90 anos, o álbum foi finalizado por ele, mas lançado apenas após sua morte, em 2017. Era sua última mensagem, seu testamento musical. Naquele último show em 2014, ele não sabia, ou talvez soubesse, que era a última vez. Mas não se despediu. Não chorou. Não falou sobre fim. Apenas tocou. Como se fosse só mais uma noite. Só mais um encontro com o público. Só mais uma chance de fazer o que sempre fez. Mas não foi só mais uma noite. Foi o fim. E que fim bonito, digno, sereno, sem vaidade, sem espetáculo exagerado, apenas música. Chuck Berry nos deixou em silêncio, como um trovão que ecoa por anos e então se apaga, não porque perde força, mas porque já cumpriu sua missão. E sua missão foi grandiosa. Sem ele, talvez o rock não tivesse nascido da forma como conhecemos. Sem ele, talvez Elvis não tivesse encontrado seu som. Talvez os Beatles não tivessem encontrado o caminho.
Chuck Berry é um pilar, um alicerce, e mesmo em seu último show, com quase 90 anos, ainda mostrava por que era chamado de pai do rock and roll. Ali, no palco do Blueberry Hill, ele não fez uma apresentação perfeita, mas fez uma apresentação sincera. Encerrou a carreira como viveu, com atitude, com música, com autenticidade. E isso é mais rock and roll do que qualquer efeito de luz. O último show de Chuck Berry foi um suspiro. Um desses momentos em que a história se faz sem alarde. Mas para quem estava lá, foi inesquecível. Porque não se tratava de ver um homem velho no palco. Se tratava de ver uma lenda, ainda de pé, fazendo o que sempre fez, tocando o mundo com a sua guitarra. E quando as cortinas se fecharam naquela última noite, não houve despedida, não houve lágrimas, apenas silêncio. Um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer acorde, porque ele carrega em si a certeza de que algo grandioso se encerrou sem precisar dizer adeus. Chuck Berry não saiu de cena como um artista que se despede. Ele apenas se retirou como um mestre que cumpriu seu papel, sabendo que sua obra falaria por ele por muitas gerações. Porque há artistas que vivem da fama e há aqueles que vivem no tempo. Chuck Berry é tempo, é semente, é raiz. Sua última apresentação foi o fechamento de um ciclo que começou quando o mundo ainda não sabia o que era o rock. E agora, mesmo em silêncio, ele continua presente. Cada vez que uma guitarra soa, cada vez que alguém desafia regras, cada vez que a juventude se levanta com fogo nos olhos e música na alma.